Bom dia a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos nós. É um prazer mais uma vez poder ter o desafio de compartilhar a palavra do nosso Deus, que sempre tem se revelado a cada um de nós. Semana passada, na verdade a gente está fazendo nos próximos domingos, uma série intitulada Face a Face com Jesus por meio dos Evangelhos. A semana passada a gente viu a forma como Jesus deu uma atenção especial para uma pessoa prestigiada como Jairo e bem como para uma mulher marginalizada como aquela que sofria de uma doença crônica, de uma hemorragia crônica. Jesus sempre foi aquela pessoa e no presente e no futuro que toca em vidas, que faz questão de quebrar silêncio, de poder abraçar o mais vil dos pecadores arrependidos. E nós vimos um pouquinho na semana passada como Jesus não se encaixa a nenhum tipo de proposta ou agenda política, né? Quando a gente olha para aquela cena que a gente viu semana passada de Jairo e aquela mulher com fluxo de sangue, Jesus, ele não se encaixa no evangelho legalista de direita e nem no evangelho social de esquerda. Ele dá nó na cabeça de pessoas que tentam enquadrá-lo em algum sistema político-econômico. E Jesus sempre foi assim, porque Ele é o Evangelho que liberta, que transforma vidas, que restaura uma sociedade de dentro para fora. O Jesus que nós servimos, Ele é único, Ele é incomparável. E vale muito a pena nós sempre tirarmos tempo para estudar acerca do nosso Salvador Jesus Cristo. E essa manhã eu queria compartilhar com vocês um texto onde há muitos e muitos anos atrás, Deus me empurrou quando eu tinha uns 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade, para esse texto, porque chamou a atenção acerca de uma experiência de um grande educador brasileiro, onde ele é conhecido não só no Brasil, na época, mas em outros países do mundo. E a prefeitura de São Paulo convidou um dos pastores que era amigo nosso. Ele era um pastor que tinha um trabalho muito forte com a juventude brasileira na capital paulista. E ele tinha ONGs também, ele fazia várias pontes, eventos, justamente para alcançar a juventude brasileira naquela região. E ele foi convidado a participar do lançamento de uma proposta educacional do município de São Paulo, onde naquela época a prefeita de São Paulo, convidou vários educadores, pedagogos, a imprensa. Foi feito num hotel 5 estrelas em São Paulo, e esse pastor estava presente. Foi na parte da manhã, ele compartilhou com a gente o que aconteceu nesse evento, onde esse educador brasileiro, já com a idade bem avançada, começou a compartilhar com o grupo ali, houve um período de coffee break de meia hora, e ele compartilhou algo que estava intrigando o seu coração. A sua família tinha uma fazenda na região de Sorocaba, entre Sorocaba e Tatuí, e para quem conhece aquela região, existe alguns terrenos bastante acidentados, geograficamente existem montanhas ali. E aconteceu algo que intrigou muito ele, foi quando os funcionários chamaram os seus filhos, bem como ele, para dar um pulo nessa fazenda, onde uma manada muito grande de vacas e boi se lançaram um precipício abaixo. E aí ele ficou intrigado, apareceram veterinários, apareceram agrônomos para saber se era alguma coisa com alimentação, apareceram zoologistas, enfim, biólogos, para tentar dar algum tipo de parecer sobre o que aconteceu. E passaram-se semanas, meses, ele entrou em contato também com alguns cientistas de Cuba, onde ele tinha bastante interação, em alguns outros países da Europa, e ninguém conseguia dar resposta para esse educador brasileiro. E ali naquela conversa, ali naquele coffee break, naquele período de intervalo, esse pastor estava junto ali naquele grupo ouvindo, e aí já estava terminando o período de coffee break, já ia começar a plenária novamente para apresentar a proposta. Aquele pastor falou, não, tem que aproveitar essa oportunidade, e chamou esse educador do lado, por um canto, e falou assim, olha, eu ouvi o que você disse, e de fato, é intrigante.
É uma situação que gera desconforto e uma série de pontos de interrogação. Mas eu quero dizer algo para o Senhor. A ciência talvez não tenha resposta, mas eu quero que você considere algo. Parece que o que aconteceu, existe sim uma resposta para esse fenômeno. Aí ele pegou uma Bíblia no bolso dos Gideões Internacionais, sabe aquela Bíblia, Novo Testamento, cor azul, que os Gideões distribuem nas escolas. Esse pastor pegou aquele Novo Testamento, chamou esse educador do lado e abriu lá em Marcos capítulo 5, de 1 a 14. Eu queria que você colocasse em pé, nós vamos ler esse texto de 1 a 14, tá bom, irmãos? Os primeiros 14 versos desse texto de Marcos. Diz assim: entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros, suinicultores, fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Você pode se assentar. Quando aquele pastor leu junto com esse educador esse texto bíblico, esse famoso educador começou a derramar lágrimas. Os dois conversaram brevemente alguns minutos, e aquele pastor entregou um cartão na mão dele e falou assim: depois a gente precisa conversar mais. Passaram-se algumas semanas. Numa segunda-feira à noite eu estava num programa especial voltado para a juventude, na cidade de São Paulo, numa segunda-feira à noite, numa igreja maior que essa, estava bastante cheia, era um período de férias, e de repente esse pastor, foi uma noite assim, mais evangelística, como o pastor Raik às vezes faz durante os nossos cultos, especialmente no domingo à noite. Aquele pastor fez o apelo, e quando eu estava assim na parte de baixo, eu vi que um senhor de idade, bem de idade, desceu pela galeria e com lágrimas nas mãos, nos olhos, entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Olha o que Deus faz. Outrora um educador ateu, militante marxista, onde tentava apenas justificar a vida por meio da matéria, defendendo tantas outras teses. E Deus, em seu ato de amor e misericórdia, alcançou esse educador tão famoso brasileiro. Irmãos, é assim que Jesus faz. E nesse texto, nós vamos ver que Jesus fez um alto investimento na vida desse homem gadareno, ou gerazeno, depende da tradução da sua Bíblia. Jesus, antes de chegar na terra de Gadar, daquela região da Decápolis, onde viviam os gentios, ele enfrentou uma fúria do mar. O texto anterior, dessa passagem que nós lemos, é aquele texto que Jesus acalma a tempestade no mar da Galileia. Então Jesus, ele enfrentou a fúria do mar e depois a fúria desse homem possesso. O escritor do Evangelho de Marcos vai de um mar agitado para um homem agitado. Humanamente falando, ambos eram indomáveis,
mas Jesus os subjugou, dominou tanto o mar revoltado como uma pessoa possuída pelas trevas. O Gerazeno, ou o Gadareno, foi vítima tanto da maldade demoníaca, quanto da indiferença e impotência humana, à luz do texto que nós lemos. Nós sabemos que ele vivia uma vida completamente animal, uma vida assim alheia a um bom senso de um ser humano razoavelmente saudável. Aliás, nós podemos ver nesse texto 3 forças trabalhando em cima desse homem: Satanás, a sociedade e o próprio Jesus Cristo. 3 forças trabalhando em cima desse homem: Satanás, a sociedade e Jesus Cristo. Então, quando nós lemos o texto do verso 1 em diante, nós vamos ver que Jesus fez questão de atravessar o mar da Galileia e ir para uma região que os judeus não iam. Por quê? Porque era uma região de gentios, a famosa região de Decápolis. Haviam 10 cidades administradas por gentios. Inclusive, Jesus vai numa região, quando ele chega no outro lado do mar, da margem do mar da Galileia, é uma região montanhosa, na região dos Gerazenos ou dos Gadarenos. E Jesus, quando ele chega naquela região, nós vamos ver que ele tem um encontro com uma vida aprisionada pelo pecado e pelas entidades malignas. Então nós vamos perceber, à luz das Escrituras, que havia um ser humano tomado por entidades malignas, que neste caso Jesus não tratou isso como um mito, mas como uma triste realidade. O texto está tratando aqui com um endemoniado e não com um maníaco, um esquizofrênico ou um psicopata. As demais escrituras, sem dúvida alguma, confirmam a realidade dos demônios, embora nem todos os que professam o cristianismo admitam a validade dessa evidência. Há muitas pessoas flertando com o liberalismo teológico, onde entende que não existe mais esse tipo de entidade. Isso aí é uma mitologia, é uma explicação para Jesus tentar convencer as pessoas ignorantes da época. Contudo, quando nós olhamos à luz do Novo Testamento, nós vamos perceber o quão é real as atividades das trevas em nosso mundo ainda hoje. A tal ponto que o Dr. C.S. Lewis, professor da universidade, ex-professor, já falecido, C.S. Lewis, ex-professor da Universidade de Oxford de Cambridge, um homem com uma mente brilhante, preocupado na sua época com relação a esse fenômeno, ele vai dizer o seguinte: há 2 erros iguais e contrários em que nossa geração pode cair com respeito aos demônios. Um é não acreditar na sua existência. O outro é acreditar e sentir um interesse demasiado doentio por eles. O que C.S. Lewis está preocupado é justamente a sociedade ou a própria igreja ir para os extremos. Um dos extremos é acreditar que ele não existe, que é uma mitologia. É não acreditar justamente na sua existência. Infelizmente, a Europa abraçou essa visão, esse entendimento. Por quê? Porque renegou a palavra do Senhor, as Escrituras. Mas, por outro lado, um extremo é acreditar que ele não existe, e um outro extremo é justamente acreditar e sentir um interesse demasiado doentio por eles. Ou seja, tudo é o inimigo da nossa alma. Estou com dor de cabeça, é o inimigo da nossa alma. O pneu furou do carro para vir para a igreja, é o inimigo da nossa alma. Entende? A Bíblia nos leva para um equilíbrio. Não é à toa que o Antigo, especialmente o Novo Testamento, nos ensina acerca das suas atividades, das atividades do supertraíra, do inimigo da nossa alma. E aqui nesse texto nós vamos perceber, mais uma vez, o Senhor Jesus, agindo para revelar que nós temos, além do inimigo, nós temos 3 inimigos. Além do mundo, da nossa carne, nós temos um terceiro inimigo, que é o próprio Satanás e os demônios. E nós precisamos, acima de tudo, estar buscando em Jesus,
né, toda a verdade necessária através de uma vida também de santificação, para que possamos vencer, conhecer e vencer as estratégias do inimigo da nossa alma. Mas aqui nesse texto de Marcos capítulo 5, nós vamos ver então do versículo 2 ao versículo número 5, a forma como Jesus chega na região de Gadar. E ali naquela região, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus então ele tem um contato com alguém que é aprisionado pelo pecado e pelas entidades malignas. E nós vamos ver que esse texto está tratando de alguém que demonstra a característica incomum de um ser humano saudável. Nesses versículos de 2 a 5, nós vamos perceber essas características de alguém que é tomada pelas trevas. E aqui, irmãos, vou tentar a partir do versículo 2 até o versículo 5, a listar algumas características, na época de Jesus, de alguém que infelizmente está possuído por entidades malignas. Então o que a gente percebe aqui? Primeiro, uma pessoa possessa tem dentro de si uma entidade maligna ou entidades malignas, conforme o verso 2 e 9, não é isso? O versículo 2, ao desembarcar logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. O versículo 9 dá a mesma ênfase, ou seja, que aquele homem estava possuído, por entidades malignas, né? Ele não obtinha mais controle do seu falar, do seu meditar, do seu pensar, do seu caminhar. E nós vamos perceber que mesmo invisíveis, entidades podem controlar uma determinada pessoa. Sabemos que esse fenômeno é raro, mas pode acontecer. Sabemos que um cristão não pode ser possuído pela entidade das trevas. Mas uma pessoa que não tem a marca do Cordeiro, que não foi selado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo não é o penhor da sua salvação, isso pode acontecer para alguém que não tem a marca do Cordeiro. Um cristão pode ser oprimido, mas jamais possuído pelas trevas. E nós vamos ver no Novo Testamento que as expressões estar possesso ou estar endemoniado aparecem 13 vezes no Novo Testamento, a maioria nos Evangelhos. Ou seja, isso foi relatado não apenas em Marcos, há outras passagens paralelas onde Jesus revela, né, essas entidades malignas que trabalham para destruir pessoas, porque é isso que Jesus vai dizer, que o inimigo só veio para matar, roubar e destruir. Por isso que o cristão precisa estar sempre alertado por meio da palavra do Senhor e conhecer as suas estratégias, como o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Corinto. Então, uma das características de alguém tomado pelas trevas é que essa pessoa possessa dentro de si uma entidade ou entidades malignas. Ou seja, não é uma força, não é uma energia, são entidades, são seres moralmente responsáveis, né? Que infelizmente Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, vai mostrar que Deus criou tudo bom, mas infelizmente um tal de querubim, né, achou que uma criatura chamada querubim, achou que poderia ser maior que Deus, né, um tal de Lúcifer, e quis tomar a posição do Criador. Isso foi fatal, mas ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Depois você lê Ezequiel 28 e Isaías 14, para você entender como é que surgiu, como é que foi a caída, né, de Satanás e os demais anjos decaídos nas Escrituras. E eles estão aí, né, agindo para justamente oprimir e destruir pessoas. E aqui está mais um caso relatado em Marcos capítulo 5. Então, quais são as características de alguém tomado pelas trevas? Primeiro, uma pessoa possessa tem dentro de si uma entidade maligna. Segundo, uma pessoa possessa manifesta uma força sobre-humana. Interessante que o verso 3 e 4, espero que você continue com a Bíblia aberta, acompanhe aí. O que acontece? Ele gostava de chamar atenção para si. Entidades gostam de ser o centro das atenções. Ele no caso, né, permitia que fosse acorrentado pelas pernas, correntes, e fosse algemado. E aí isso aconteceu inúmeras vezes com textos paralelos de Mateus, um texto paralelo de Mateus 8, e também Lucas vai mostrar dessa forma. Ou seja, e aí rebentava as algemas, destruía, né, os grilhões, chamava atenção para si.
Então uma pessoa possessa muitas vezes manifesta uma força sobre-humana. Terceira característica, uma pessoa possessa tem frequentes acessos de raiva, de violência, né? São pessoas geralmente violentas, quando o inimigo toma aquela pessoa, possui aquela pessoa. E Mateus 8:28 diz que ninguém podia passar por aquele caminho, por quê? Porque essa entidade era essas entidades eram extremamente violentas. Então uma pessoa tem frequente acesso de raiva, de violência. Nós passamos um pouquinho por isso no nosso ministério, como missionários no Rio Grande do Sul. Depois fomos missionários, trabalhamos com uma revitalização no interior de São Paulo. Depois fomos pastorear uma igreja lá em Curitiba. Aí nós deixamos o ministério pastoral para se tornar missionário dessa igreja em Curitiba, para plantar um novo trabalho num bairro chamado Santa Felicidade, que tinha pouca presença evangélica. E nós sentimos um pouquinho isso, né? Sabe, o inimigo de uma forma invisível tentando amedrontar, tentando obstruir um plano maior do Senhor, e eles agem muitas vezes com acesso de raiva, de violência. Num dos episódios, a minha esposa, num domingo, tinha ido no Rio de Janeiro, na Cristolândia, e num domingo, quando foi umas 10h30, eu fui buscar ela no aeroporto. Eu estava com meus filhos, né? Nós estávamos com o carro, e em direção ao aeroporto, o semáforo parou, nós paramos. Aí o semáforo abriu, comecei, bangatei a primeira no carro, e de repente veio um rapaz, mas assim, fez meu carro um sanduíche, deu uma pancada na traseira, meu carro bateu no carro da frente, deu quase perca total no Honda Fit naquela época. O carro que bateu por trás não fez um único arranhão no carro. Eu lembro que meus filhos se machucaram bastante, né? Foi uma situação bastante assim, estressante. Mas o que aconteceu? Nós não podíamos usar o carro. A gente estava plantando numa igreja na Zona Norte. Meus filhos estudavam num colégio menonita alemã, na Zona Sul. E a gente resolveu então levar eles de ônibus na segunda-feira, 11 horas da manhã. Pegamos o ônibus, eles entravam 1h da tarde. Quando o ônibus estava praticamente vazio, entramos no ônibus, e aí fomos sentar lá atrás, né? Dentro de Curitiba, ônibus vazio, limpinho, ônibus novo, e tinha uma pessoa jovem, por volta de uns 30 anos, bem vestido. Eu lembro que eu estava com um iPhone na mão, com terno como eu estou hoje, né? Como o pastor André Viana, bonito assim, com terno, paletó, gravata, né? Na moda. Esse rapaz, de repente, irmãos, quando o ônibus passa em frente de uma entidade religiosa que cultua, né, o que nós sabemos, demônios, justamente quando o ônibus passa em cima de um prédio enorme, lá em Curitiba, que fazia parte dessa entidade, esse rapaz, vestido muito bem, ele veio para cima de nós. Nós estávamos os 4 atrás, só nós 4. E esse rapaz gritava: quem manda aqui sou eu nesse bairro. Quem manda aqui sou eu. E ele chacoalhava o ônibus, que tinha poucas pessoas dentro do ônibus, era um desespero total. Gente querendo pular pela janela, o cobrador desesperado, uma motorista não sabia o que fazia. Uma força impressionante, um ódio. Aí ele olhava para a gente: missionário, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. Os meus filhos ficaram desesperados, eu, a Ana, lógico, percebemos. Parecia que entre ele e a gente já havia um vidro blindado, literalmente. Ele vinha assim com tudo. Eu falei: Deus, se o Senhor não segurar, ele vai acabar com nós 4 aqui. Era um rapaz muito forte. Ele parecia que batia num vidro invisível. Aí quando o ônibus chegou num ponto, na hora que o ônibus saiu de frente desse prédio, onde é um prédio muito grande de uma entidade religiosa famosa em Curitiba, ele caiu em si, né? E aí o ônibus, depois de uns 200, 300 metros, o ônibus parou. Essa pessoa desceu do ônibus correndo numa velocidade inexplicável. E o cobrador veio para cima da gente: o que aconteceu? O que vocês fizeram? O que foi? Porque ele está tão raivoso com vocês? O que aconteceu? Nunca vimos uma coisa assim. Nós sabemos como o inimigo é sujo, e às vezes Deus permite que a cortina se abra, para que a gente perceba que quando a luz está chegando, as trevas tentam reagir, né? E foi justamente isso. Uma pessoa possessa tem frequentes acessos de raiva, né, de violência.
Quarto, uma pessoa possessa perde um amor próprio. Um conceito sadio de quem é si, quem é a pessoa diante do Senhor. A Bíblia vai mostrar no versículo 5, olha lá no versículo 5, além dele morar em cemitérios, em túmulos, naquela região ali, né, próximo próximo dessas montanhas, desses locais, havia túmulos, né, cavados naquelas rochas. Ele vivia, ali era conhecido como cemitérios. Então assim, puxa, um ser humano vivia entre os mortos. Inclusive alguns estudiosos dizem que é uma região que cheirava mal, né? Além disso, no verso número 5, vai dizer assim que ele se feria com pedras. Uma pessoa que se deixa dominar, chega num estágio que perde o controle de si mesmo, ela se torna uma pessoa que não tem mais um amor próprio, equilibrado, saudável. Esquece que ela carrega a imago Dei do Senhor, a imagem e semelhança do Senhor. Outra coisa que nós vamos ver é que uma pessoa, né, quais são as características de alguém tomado pelas trevas? Quinto, uma pessoa possessa pode revelar conhecimento sobrenatural por clarividência e adivinhação. Foi justamente quando Jesus ele chega com os discípulos do outro lado do mar da Galileia, o que acontece? Né, chega um homem e se lança aos pés de Jesus. Quem falou, quem informou ele? Nós sabemos, esse conhecimento não vinha de si mesmo, mas das próprias entidades que controlavam aquele sujeito. Então os demônios creem na divindade de Cristo, na sua total autoridade. Eles oram e creem nas penalidades eternas. Na verdade eles suplicam, eles rogaram: Jesus, não nos enviem para o abismo. Lá no texto de Lucas, é a expressão que ele usa, que aquelas entidades usam. Ou seja, eles oram e creem nas penalidades eternas. A fé dos demônios é mais ortodoxa do que a fé dos teólogos liberais, de muitos cristãos que olham para as Escrituras achando que é um mito. Como pode? O próprio inimigo da nossa alma acredita, ele sabe que o seu tempo é curto. E muitos cristãos olham as Escrituras, especialmente Gênesis de 1 a 11, com reservas no coração. Se o próprio Jesus Cristo, nosso Salvador, ele faz citações em relação ao Jardim do Éden, em relação, né, a Adão e Eva. Muita da nossa teologia é construída, não em mitos, mas em fatos históricos. E o inimigo da nossa alma acredita nisso, e leva isso muito a sério. Então, aí surge uma pergunta, né? Nos dias de hoje, na sua teologia, as atividades demoníacas cessaram ou não? Para muitos cristãos, isso talvez no máximo aconteceu na época do Senhor Jesus Cristo, e hoje não acontece mais. Eu gosto muito, e eu concordo com a palavra do Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi um grande médico na Inglaterra. E depois ele foi conselheiro, inclusive da rainha Elizabeth, né, atualmente viva, com 90 e tantos anos. Dr. Martin Lloyd tinha uma mente brilhante, conhecimento profundo, Antigo e Novo Testamento. É o que ele vai dizer acerca desse assunto. Ele vai dizer assim, abre aspas: estou certo de que uma das principais causas das más condições da igreja de hoje é o fato de que o diabo está sendo esquecido. Tudo é atribuído a nós mesmos. Todos nós temos chegado a ser por demais psicológico em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Ignoramos este grande fato objetivo, a existência do diabo, o adversário, o acusador, com seus dardos inflamados. Se Jesus, nosso Senhor, acreditava neles e falava deles, por que ficaremos nós envergonhados de neles crer? Olha que colocação de uma mente afiada, do Dr. Martin Lloyd-Jones, alertando a igreja anglicana, e ele era um pastor reformado, piedoso, alertando a igreja anglicana, a igreja oficial da Inglaterra, com relação a alguns perigos de negligenciar as verdades proferidas pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Um outro britânico chamado John Stott, quando ele faz o comentário no livro de Efésios, quando ele lança o seu comentário no livro de Efésios, especialmente capítulo 6, que fala sobre as armas do cristão, ele vai dizer assim, que todo o período interino entre as duas vindas do Senhor será caracterizado por conflitos. O que o Dr. John Stott está querendo dizer é que nós estamos, irmãos,
Nós estamos nesse mundo como peregrinos, e há lutas, há dificuldades, há laços, né? Há inimigos da direita e da esquerda, e nós precisamos estar mais do que nunca centrado na pessoa de Jesus Cristo, para que nós possamos obter vitória sobre o diabo, sobre as propostas do mundo e sobre a nossa própria carne. Então essa é uma realidade que nós precisamos nos atentar. Um homem livre, né, daqui a pouco livre, ainda não está livre, mas logo estará livre pelo poder de Jesus Cristo numa terra de escravos. Lá no verso número 6, a Bíblia vai mostrar que quando de longe aquele gadareno, gerazeno, viu Jesus, correu e adorou, exclamando com voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te por Deus que não me atormentes. Então a gente já viu que esse conhecimento advinha de entidades, né, de anjos decaídos, imperfeitos, malignos, que quando Jesus aparece ali, né, aliás, aquelas entidades perturbavam aquele rapaz, aquele homem, e Jesus, a luz do mundo, quando chega no ambiente de trevas, começa a atormentar o erro, a atormentar a maldade, a atormentar justamente essas entidades diabólicas. Deve-se observar, então, nos versículos 6 e 7, que quando o gerazeno, ou o demônio dentro dele, reconheceu Jesus, a sua primeira reação, devido à majestade de Cristo, foi de um temor respeitoso, resultando em prostração diante do Senhor. Quando aquelas entidades, né, e a gente vai ver que, na verdade, a gente vai ver que eram muitos e muitos e muitos, né, seres malignos possuindo aquele rapaz. Mas quando eles chegam diante do Senhor, eles reconhecem, né, a primeira reação foi reconhecer a majestade de Cristo, foi de um temor respeitoso, resultando em prostração diante do Senhor. Esse é o sentido de correu e adorou, eles se prostram. Aquilo que Filipenses capítulo 2, versículo 8 em diante vai mostrar. E diante de Jesus Cristo, abra lá rapidinho em relação a Filipenses capítulo 2, versículo 9 em diante. Acerca da sublimidade do Filho de Deus. Diz assim o texto: pelo que também Deus os exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Inclusive nesse texto que nós lemos, né, as entidades se curvam, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, e eu concordo com a maioria dos comentaristas, né? É um título de reconhecimento de que Jesus é Deus, é também de um reconhecimento que Jesus é o Messias tão esperado do Antigo Testamento. Se dobraram diante da presença maravilhosa do nosso Salvador. O fato de que Jesus era, na verdade, o seu grande oponente, aquele que tinha vindo ao mundo com o propósito de destruir as obras do diabo, como diz 1 de João 3,8. O demônio porta-voz ali usou os órgãos vocais daquele pobre ser humano, expressou seus sentimentos de frustração e desespero, dramaticamente representados pela exclamação: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te por Deus que não me atormentes. A presença maravilhosa da verdade incomoda a mentira, o engano, a escuridão, as trevas. Esse é o Jesus que nós servimos. Expõe, né, os pontos cegos da vida de alguém. Esse é o Jesus que nós servimos. E lá no versículo número 8 em diante, até o versículo 3, começa um diálogo aqui, Jesus com essas entidades. Os demônios entendem que não tem nenhuma condição de resistir à ordem de expulsão emitida por Jesus Cristo. Eles reconhecem, Ele falou para sair, temos que sair, não tem como não obedecer a ordem de um ser maior, um ser poderoso, de um ser perfeito, de um Criador como Jesus Cristo. Então aqueles seres demoníacos imploram insistentemente,
eles rogam, eles começam a virar crente de oração da quarta-feira, eles começam a orar, várias vezes está aqui, estão rogando, estão orando, Senhor, de repente eles iam até jejuar se desse tempo, né? E começam a clamar, fazer petições, a implorar, a rogar. O termo no hebraico, no grego, é um termo muito forte, de súplica, de clamor. Eles começam a rogar, pedindo permissão, porque eles sabem, né, que só podem ter um pedido realizado se Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, assim o permitir. Então eles imploram, eles pedem permissão insistentemente, né, pois não queriam ser atormentados ainda, nem enviados para o abismo, né, porque eles sabem que o destino deles, eles têm pouco tempo, como diz Lucas 8,31, é um pedido que eles vão, no texto paralelo de Lucas 8,31, eles pedem, Senhor, não chegou o tempo da gente ser enviado para o abismo, para as trevas, para o inferno, né? Satanás não inaugurou o inferno ainda, irmãos, o inferno, o lugar, né, daquele lugar é de punição. A gente tem uma ideia de que o inferno é um ambiente onde Satanás, Lúcifer, comanda lá. É mentira. Foi criado justamente para punir esses seres decaídos, né? E não foi inaugurado. Vai ser inaugurado, pode ter certeza. O dia que Jesus romper os céus, né, e encontrar com a sua igreja nos ares, né, e aí nós vamos ver coisas acontecendo. Pois eles não queriam ser atormentados, nem enviados para o abismo, nem para fora do país. E é intrigante no texto que nós lemos, que Jesus tenha atendido ao pedido desse porta-voz das outras entidades. Lembra, ele estava possuído por uma legião, uma referência ao exército romano. O exército romano tinha legiões espalhadas em seu império, que era composto de 6.000 homens. 6.000 homens. Quando Jesus pergunta qual é o seu nome, a resposta do líder dos demônios dentro daquele ser humano, é que nós somos uma legião. Ou seja, ele vai dizer assim, somos muitos, muitos e muitos. E é intrigante que Jesus tenha atendido ao pedido, porque eles suplicam a Jesus, Senhor, não nos enviam para longe dessa região, nem para um abismo, né? E nem nos atormentes, a tua presença incomoda. Senhor, permita. Eles são educados, tem etiqueta, agora tem etiqueta, na presença de Jesus tem etiqueta, né? Foram educados. Permita, Senhor, para a gente entrar nessa manada de porcos. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus permitiu. Por que razão Jesus atendeu aos demônios? Eis pelo menos 5 razões. Quando a gente lê o texto, a gente fica intrigado. Não tem como não levantar essa pergunta. E alguns estudiosos, eu tentei reunir algumas respostas, tá? Eis 5 razões, pelo menos. Primeiro, para mostrar o potencial destruidor que agia naquele homem. Por que Jesus permitiu? Para mostrar a realidade na qual se encontrava aquele homem, especialmente esse potencial destruidor que existe nessas entidades. O gadareno não estava fingindo nem encenando. Seu problema não era apenas uma doença mental, um transtorno mental. Não se transfere esquizofrenia para porcos. E Jesus quis demonstrar isso claramente, que existia sim um poder destruidor tomando conta daquela vida. Segunda razão, para revelar àquele homem que o poder que oprimia tinha sido vencido. Para demonstrar para aquele gadareno que ele estava sendo libertado pela presença de Jesus Cristo. Assim como a ação do mal não é uma simulação, a libertação também não é apenas um efeito psicológico, mas um fato real, transformador e perceptível. Foi isso que Jesus também, essa é mais uma das razões. A terceira razão, para mostrar à população de Gadara que para Satanás um porco tem o mesmo valor que um homem. Talvez é outra razão, né? Tem o mesmo valor. E quarto, para revelar a escala de valores dos gadarenos. Por que Jesus permitiu? Para demonstrar, para revelar
justamente um coração materialista daquela população. Porque a população, quando Jesus faz isso, a partir do versículo 15 que nós não lemos, a população reage de uma forma extremamente negativa. Jesus expulsa o demônio do gadareno e a população expulsa o Filho de Deus da região. Como pode? É paradoxal uma reação como essa. Mas Jesus, ele permitiu, então, para revelar a escala de valores dos gadarenos. E por último, para mostrar que os demônios estão debaixo de sua autoridade. Amém? Tudo está sob o controle do nosso Salvador. Tudo, tudo. Abra lá em Colossenses 2, versículo 14 e 15. Diz assim: tendo Jesus cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, escravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Esse é o Jesus que nós servimos. Então essa é a quinta razão para mostrar que os demônios estão debaixo da autoridade e das ordens do nosso Salvador Jesus Cristo. E aí o texto continua no verso 11 e diante. Eles suplicam, eles rogam, né? Fazem um pedido, né? E aí Jesus, então, vai lá para o verso número 12. E os espíritos malignos, depende da sua tradução, os espíritos imundos, rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Olha só o que acontece, que cena. Foi justamente essa cena que fez com que o educador compreendesse, através de uma obra de convencimento do Espírito Santo, que isso só tinha explicação, daquela manada que aconteceu na região de Sorocaba e Tatuí, né? O gado não era um gado novo que foi colocado no dia, era um gado que conhecia todo aquele terreno. Por quê? Essa decisão coletiva, esse suicídio coletivo, isso intrigava ele. E cubanos não conseguiam responder, franceses não conseguiam responder. Ele falou assim, aí quando ele leu esse texto, ele despenca. Aí vem uma pergunta: quanto vale uma vida humana para Jesus? Está aqui, nesse texto. Quanto vale uma vida humana para Jesus, nosso Salvador? Não sei se você levantou uma pergunta aqui no texto que nós lemos. Qual foi o custo dessa campanha evangelística? É uma campanha evangelística. Jesus sai da região de Cafarnaum, atravessa o mar da Galileia agitado, ele acalma a tempestade, ele chega do outro lado e se apresenta uma pessoa possuída pelas trevas. E de repente Jesus é confrontado com relação: quanto vai custar isso? Quanto vai custar isso? Qual foi o custo dessa campanha evangelística? Porque um crente que é focado apenas no materialismo, ele vai fazer essa seguinte pergunta: quanto isso vai nos custar? Mas a pergunta que Jesus faz é o seguinte: quem nós vamos alcançar? Quais serão as pessoas que serão salvas, serão transformadas pelo poder do Evangelho? Eu fiz uma soma aqui. Quantos porcos foram precipitados? Quantos? Daquela altura e morreram. Quantos? 2.000 porcos. Aí eu fiz um cálculo, fiz uma pesquisa na internet. Digamos que tem em média, cada porco, em média, 45 quilos. Tamanho de um júnior, de uma criança ali. 45 quilos. 2.000 porcos vezes 45 quilos dá 90.000 quilos. Aí eu pesquisei a cotação da arroba do porco, do suíno, né? Aí a cotação, dividindo por quilos, é R$ 7,20 para venda de cada porco. Eu nem considero aqui que isso aqui é um porco caipira, que é mais caro, não é? Um toicinho caipira é mais gostoso, não é? Pelo menos na época do final de ano, você sabe que é mais caro, né? Mas vamos colocar o preço de porco confinado.
R$ 7,20. O valor seria de hoje R$ 648.000. Essa campanha evangelística. Porque para Jesus uma vida vale mais? Uma vida vale mais? Uma vida vale mais? O mundo inteiro. Jesus vai dizer isso em vários momentos, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que daria o homem em troca da sua alma? Evidentemente que uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Por isso que eu louvo a Deus pela nossa igreja, a PIB do Pará, com várias frentes missionárias, com um ministério tão lindo do Pão da Vida. Aliás, você quer ter uma amostra do que acontece aqui em Marcos 5? Começa a sair com os missionários, com os voluntários do Pão da Vida. Faz evangelismo de rua aqui na região central de Belém. Conversa com alguns dos nossos missionários, ou alguns voluntários. Experiência de pessoas que infelizmente se deixaram possuir pelo reino das trevas, mas aonde chega a palavra do evangelho, homens compartilhando a verdade de Jesus Cristo, pessoas são transportadas do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. É assim que Jesus faz. É um ministério. O Pão da Vida é uma amostra do que aconteceu aqui no relato de Marcos capítulo 5. E eu louvo a Deus pela visão da nossa igreja, do pastor Haik, da liderança. Que Deus cada vez mais amplie e novas pessoas sejam alcançadas através do testemunho do seu povo aqui. E aí, irmãos, nós vamos adentrar no verso 14 para encerrar até o verso número 20. Olha só, o que acontece? Aqueles manada morre, né? Há uma convulsão geral, as pessoas, né, os suinocultores correm, compartilham com muitas pessoas, elas chegam onde Jesus está. Olha lá no verso 13. Indo a população, né, ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aquela pessoa agora que tivera, não tem mais, tivera a legião, mas agora não tem, está assentado, não está mais agitado, não está correndo entre os montes, não está dormindo nos túmulos, ele está assentado, ele não está mais nu, ele está vestido, em perfeito juízo. A população testificou que aquele homem foi liberto. E qual foi a reação? Temeram, infelizmente. Os que haviam presenciado, no verso 16, os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Olha aí, um pedido os demônios fizeram, e Jesus concedeu esse pedido, para que eles fossem para a manada dos porcos. A reação da população é justamente essa de ter Jesus longe, vai embora, e Jesus também atende esse pedido. Interessante no texto. Jesus atende a população: não queremos o Senhor aqui, vai embora, vai embora. Eles deveriam perguntar: Jesus, o que o Senhor pode fazer por nós? Senhor, o que está errado aqui na nossa cosmovisão de vida? Eles não conseguem enxergar um palmo além do mundo que eles estão vivendo. E aí, eles temiam eles temiam a possibilidade de Jesus Cristo continuar eliminando sua fonte de sustento e lucro. Desistiram de Jesus Cristo, mas não da fonte de renda e segurança. Como eu disse, Jesus expulsa os demônios e a população expulsa o Filho de Deus daquela região. Mas Jesus, ele é tão sublime, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que o mesmo Jesus que atendera a petição dos demônios e dos incrédulos, agora rejeita a petição do salvo fervoroso, porque aquele homem foi salvo, aquele gadareno foi salvo, transformado pelo Evangelho, mas Jesus não atende um pedido que ele faz. Olha lá no verso número 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anunciar-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Então nós temos aqui essa recusa de Jesus. Nós vamos ver por que Jesus fez isso. Primeiro, a verdadeira atividade missionária começa em casa. Jesus vai mostrar isso para ele. Ele queria: Senhor, eu quero ir com o Senhor me transformou. Jesus, olha só que coisa linda. Jesus Cristo aqui, né? Apesar deles expulsarem Jesus, Jesus ainda insistia com eles, deixando quem? Um missionário entre eles. Jesus deixou um missionário entre aquela população da Decápolis. Não é algo lindo? Na verdade, é o primeiro missionário enviado.
No mínimo é o primeiro missionário gentil na Bíblia, o primeiro missionário. Você fica para quê? Quero que você testemunhe. Você me conheceu, você viu, você foi transformado. Agora você sai e fofoque, fale, dê a língua com os dentes, conta da minha vida, conta o que eu disse, o que eu fiz através de você, o que eu fiz em você, o que eu posso fazer também através da sua vida. Olha que coisa linda. Aqui é o primeiro missionário da Convenção Batista Brasileira. Eu pelo menos creio pela fé, nosso primeiro missionário, né? É brincadeira. O que acontece, né? A verdadeira atividade, por que Jesus não permitiu? Para que ele começasse em casa. Melhor para a alma dele que ele adiante era voltar atrás. Às vezes só se avança de volta às origens. E Deus, quando nos salva, Ele dá condições da gente ser luz e sal, mesmo no meio dos nossos familiares. Jesus vai dizer isso para os discípulos. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Jesus em Jerusalém, sim, em Jerusalém, mas Jesus em Jerusalém é a nossa casa. Em Jerusalém é onde o Senhor foi crucificado há 40 dias atrás. Jerusalém é onde fica o templo, onde ficam os religiosos, não, os xiitas, onde ficam os fanáticos. Senhor, sim, é aqui, é ali. Vocês vão começar, porque vocês serão revestidos pelo Espírito Santo para que vocês comecem um ministério lindo no meio da família. Irmãos, nós temos condições de alcançar os nossos familiares. Foi isso que o apóstolo Paulo vai dizer para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O alvo do Senhor é a tua casa, são os teus familiares, são os teus parentes. Não deve esgotar em você. Então viva uma vida cristã de tal forma que provoque sede no mais vil dos pecadores no meio da sua família. Então Jesus deixa ele lá. Segundo, porque Jesus rejeitou a petição daquele gadareno tão fervoroso? Porque Jesus sabe o melhor onde devemos estar. Porque Jesus sabe o melhor lugar onde devemos estar. Ele sabe, Ele sabe. Jesus quer interferir no nosso chamado. Deus tem muito a dizer em relação a várias áreas da nossa vida. E por último, porque Jesus rejeita a petição do salvo fervoroso? Porque aquele gadareno liberto tinha que libertar justamente Decápolis, né? E é isso que ele faz. Então, ele começou a proclamar no verso 20 em Decápolis. Irmãos, são 10 cidades gentios naquela região. 10 cidades. Começa de Damasco lá no norte e vai descendo. Várias cidades. Gadar, Gereza, várias cidades. 10 cidades. É uma distância de 300 quilômetros, mais ou menos. É mais longe do que daqui a Salinas. Eu sei que vocês conhecem Salinas. Alguns já estão com a mente lá em Salinas já, né? No mês de julho, férias, né? Que legal, que bênção. É como se fosse daqui a Salinas, um pouco mais longe. Ele começa a proclamar, porque era uma figura conhecida. É assim que Jesus faz. Ele entra na nossa vida. Ele chama cada um de nós para que possamos conhecê-lo e tornar também o seu nome conhecido às demais pessoas. E esse é o alvo justamente do Evangelho. E está aqui um texto, né? Um homem agora livre entre escravos, entre uma população dominada pelo paganismo e pelo materialismo. Mas mesmo assim, Jesus Cristo não desistiu daquelas cidades, deixando um missionário fervoroso para que o nome dele fosse conhecido, experimentado, e assim as pessoas pudessem viver uma vida transformadora nesse mundo. Amém? Amém. Queria que você fechasse seus olhos, gostaria de orar essa manhã. Senhor Jesus, nós agradecemos mais uma vez, porque uma pessoa como esse homem estava possuído por entidades malignas, foi alcançado pelo Senhor. Obrigado porque outrora escravo do pecado, mas como o Senhor disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor atravessou o mar da Galileia para libertar uma vida que estava completamente refém do pecado e das trevas. Obrigado, Senhor. Da mesma forma, Deus, a nossa oração e desejo, que o Senhor use a nossa igreja, cada família, cada membro, para alcançar outros gadarenos que existem no Pará, em Belém, existe no nosso país, existe aí no mundo afora. Deus, ajuda-nos a conhecer o Senhor de tal forma que possamos ter discernimento e sabedoria
na proclamação da verdade do Evangelho, para que outras pessoas sejam libertadas através do Senhor. Por favor, Pai, nós oramos em nome de Jesus e continue a conduzir o teu povo face a face na tua presença no decorrer desse dia. Em Cristo Jesus. Amém.